Desde o capítulo 32, versículo em diante, o bezerro de ouro, né? Nós conhecemos bem esse trecho. Quando você vai achando, orando, Pai, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia de domingo. E agora é o momento de nós, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra. Peço-te perdão dos meus pecados, pelos pecados cometidos, ó Pai, em nome de Jesus. E que, em nome de Jesus, o Senhor possa usar conforme o trecho da palavra, para que a igreja continue sendo edificada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Êxodo 32, quem puder ficar de pé, depois você pode se sentar, em reverência ao texto lido da palavra. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Quem se levantou pode se assentar. Irmãos, o bezerro de ouro, não é? Texto conhecido. E Israel cometeu um ato de prostituição espiritual, não é? Nós sabemos, porque Moisés havia subido ao monte para que Deus lhe desse as tábuas do testemunho, não é? As duas tábuas do testemunho. E aí o povo começou a achar que Moisés estava demorando demais, mas não era questão da demora de Moisés, é porque o povo já estava inclinado para o mal. Esse é o problema. O povo já estava inclinado para o mal. Então, a inclinação do povo fez com que o povo ali se perturbasse, porque já estava inclinado para o mal, e usou essa desculpa esfarrapada, não é? Porque o povo já estava querendo construir um outro Deus. O povo já estava querendo ser conduzido pelos deuses pagãos, deuses que eles conheceram no Egito e coisas do gênero.
E aí foi dito a Arão, como está no verso 1 de Êxodo 32: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ficaram ali em volta de Arão, e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Não é? Ou seja, quantas pessoas não querem esperar? Está demorando, a impaciência hoje, então, né? Principalmente nos dias atuais, em que as pessoas querem as coisas para ontem. Muitos cometem o mesmo erro que cometeu o povo de Israel, rebelando-se contra Deus, contra Moisés, o homem de Deus. Moisés recebendo as tábuas do testemunho, os mandamentos sagrados de Deus, e o povo se deu à prostituição pela não espera. E como eu disse aqui, foi um pano de fundo, porque já estava no coração do povo a inclinação para o pecado. E Arão, olha só, meus irmãos, olha só a igreja, olha para que a igreja veja. Arão foi envolvido por essa situação. Olhem para vocês ter essa observação, para que vocês tenham essa observação que é muito assim, muito necessária para nós. Arão se viu ali pressionado, e aí ele não aguentou a pressão, e ele foi e disse: tirai argolas, disse ao povo, as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Quer dizer, as argolas, né, os brincos. A palavra é até aros, né, na sua origem, mas brincos. Tirem os brincos e me deem. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E o que Arão fez? Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril, uma ferramenta, né? E fez dele um bezerro fundido. Olha só, que desgraça, não é? Tudo preparado para Deus abençoar o povo, e o povo, nessa antecipação maligna, nessa pressa maligna, acabou ali fazendo aquilo que não deveria ter feito. O povo pressionou, Arão não aguentou a pressão, cedeu e fez o bezerro de ouro. Olha que situação. Quantas pessoas não têm resistido à tentação? É para esperar. Muitas pessoas não esperam. Não é de Deus, não. Se fosse de Deus, já tinha acontecido, ou já teria acontecido. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E infelizmente continuamos ouvindo.
Por isso que a pessoa tem que ler Bíblia, prestar atenção, se santificar, orar, para que o mundo não venha, né? E olha só, igreja, Israel havia acabado de ser libertado, não tinha muito tempo, pouco tempo, Deus havia libertado Israel. Foi pregado aqui semana passada, a abertura do Mar Vermelho, um grande livramento que Deus deu, matando nas águas do Mar Vermelho o exército de Faraó. Mas o povo era inclinado para o mal. E hoje é da mesma forma. Deus faz, Deus abençoa, e quando acontece algo, já está demorando, não é? Já não mais é de Deus, sendo que a Bíblia fala muito sobre a paciência, saber esperar no Senhor. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha só aí. Quem tirou Israel da terra do Egito foi Deus. Nós sabemos disso. Mas as pessoas ali atribuíram a obra de Deus a deuses pagãos que não podem e nunca puderam fazer nada, que não passam de engano, porque as pessoas gostam, infelizmente, do engano. A história bíblica mostra isso. Como que uma pessoa vai atribuir um milagre que Deus fez na vida dela a demônio, ou a qualquer outro ser, espiritualmente falando, ou fisicamente? Mas o ser humano faz isso, não é? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele do bezerro, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. A coisa foi só piorando. O que Arão fez? Edificou um altar diante do bezerro para acabar de piorar. E nesse altar, o que eles fizeram? Ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Ou seja, eles misturaram a adoração a Deus com a adoração pagã. Não se pode misturar. Você já viu, por exemplo, hoje, pessoas que dizem assim: não, a gente tem que fazer isso, é estratégia para manter as pessoas na igreja, senão as pessoas não ficam, não vêm. A gente tem que usar estratégia. Olha o que deu a estratégia do bezerro. Será que Deus, ele vai receber holocaustos, ofertas pacíficas? Hoje não existem essas ofertas mais, sacrifícios do gênero, né? Mas será que Deus receberia uma mistura dessa? Jamais! Porque se você for para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, lá diz que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, olha que prostituição. E ali o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. A palavra aqui está ligada a uma diversão, uma farra, ou seja, regada a sensualismo, promiscuidade, prostituição, perversão sexual. Olha que ponto eles chegaram. Mas por quê? A gente fala isso às vezes. A história bíblica mostra isso. Eles saíram do Egito, mas o Egito, por eles terem vivido tanto tempo lá, ficou na mente deles, no imaginário deles.
Qualquer coisinha era motivo para blasfemar, reclamar, murmurar, já não é de Deus mais. Até saudades do Egito eles sentiram, e a Bíblia mostra isso, não somente uma vez. Não é? Quantas pessoas têm feito isso? Porque Arão, vendo aquilo, ele edificou um altar diante do bezerro e disse: amanhã será festa ao Senhor. Quer dizer, quis misturar a Jeová. Olha só que ponto uma perversão pode chegar. A pessoa, ela, por ter deixado algo maligno entrar, ela acabar pensando que Deus vai receber uma obra feita, dividida. A glória de Deus, Ele não a divide com ninguém. Nós sabemos disso. E quando você vai lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, eu quero ir para mostrar um dado interessante, uma informação interessante para nós. Eu vou ler esse trecho, tá? Capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso em diante, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Olha aqui, Paulo traz a questão a lume para a igreja dos Coríntios, alertando: cuidado para que isso não ocorra com vocês. O Senhor não se agradou da maioria deles, por isso eles ficaram prostrados no deserto. O Senhor não se agradou de uma parte que morreu no deserto. Quantas pessoas têm ficado pelo deserto? Pessoas que receberam a palavra, o chamado, a promessa. Eu tenho falado isso, eu tenho meditado, né? Nesses dias eu tenho meditado no livro de Êxodo, nos 5 livros da Bíblia Sagrada, não é? Então a gente vê que o que aconteceu, muitas coisas que aconteceram foram lembradas. Vamos continuar, verso 8 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 por causa da imoralidade. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Você vê que com relação à imoralidade sexual, você vai ver isso em Números 25, né, do 1 ao 9. Com relação à mordedura das serpentes, Números 21, 5 ao 6. Se você quiser ler mais o contexto lá, né? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Números 16, 46 ao 5. Olha só, Paulo trazendo passagens do Antigo Testamento em que muitas pessoas morreram
porque se comportaram inadequadamente diante de Deus. O que se não pode fazer. Quem faz isso está brincando com Deus e pode morrer a qualquer momento. Pastor, você está fazendo medo? Não. O Deus que matou no passado mata no presente. O Deus que deu a vida no passado dá no presente. O que Ele vai fazer com a pessoa vai depender do que Ele encontrar nela. Essa é a questão. Isso é bíblico e é moral, certo? Verso 11: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós que já estamos caminhando para o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. Meu Deus, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Essas coisas aconteceram com eles e foram escritas para a nossa advertência, para que nós não cometamos os mesmos erros. Nós que temos a promessa da salvação, nós que estamos caminhando para o fim de todas as coisas, e é o povo que tem a promessa da salvação. Então tem que vigiar para que a salvação, a mesma salvação que estava prometida a eles, pastor, lá era a entrada na terra de Canaã. Sim, eles perderam a entrada na terra de Canaã, e eu creio que eles perderam a salvação também. Eu creio. Tem pessoa que crê que a morte deles fez expiação por eles. Foi uma questão de juízo só terreno e não eterno. Eu creio diferente, que foi juízo terreno e eterno, certo? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Meu Deus, que versículo que nós muito falamos. Aquele que pensa, meu Deus, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuide para não cair. Aquele que pensa, nem fala aquele que está em, meu Deus. Quantas pessoas estão caídas no mundo espiritual, embora de pé no mundo físico? E aqui está um alerta positivo para nós. Eu vou ler esse final do trecho e vou para lá. Verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus, Ele permite a pessoa passar por algo que ela não pode suportar? Não. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus, Ele permite a tentação, mas o livramento. A tentação vem, mas Deus sempre está com o livramento preparado para quem é fiel. Amém. Ele provê o livramento para que a pessoa possa suportar. Olha só, então não tem desculpa. O que aconteceu lá, Arão errou e fez. Todos erraram. E Arão também, porque ele cedeu à tentação. Ele cedeu à tentação. E é interessante que quando Moisés ele estava na presença do Senhor, olha o que o Senhor disse a ele. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Ou seja, um povo teimoso,
disposto à prática do mal. E o Senhor disse aqui para Moisés que eles haviam feito um bezerro de ouro. O Senhor revelou a Moisés: desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Meu Deus, quantas pessoas têm se corrompido? E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Depressa se desviou, se corrompeu. Principalmente num tempo como esse, de festas, né? Carnais para todos os lados, pessoas envolvendo, querendo uma adaptação para a gente ganhar. Ninguém vai ganhar nada para Deus envolvendo-se com o mundo. A pessoa, ela ganha para Deus quando ela prega o Evangelho e diz para a pessoa: você precisa de se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus antes que você morra perdido ou perdida, seja ele ou ela, antes que você pereça. Não tem essa questão de adaptação. A gente usar estratégia, sim, é lógico, sabedoria, mas tem que ter cuidado, porque tem pessoa que está se adaptando tanto, está caindo numa corrupção moral, bíblica e espiritual. Não é? Então tem que ter cuidado com a estratégia, porque Deus conhece o coração. Quando o povo começou a se rebelar, Deus já estava vendo tudo. Desce, Moisés, porque o povo que tu fizeste sair do Egito se corrompeu, fez um bezerro. Na verdade, irmãos, o povo se constituiu totalmente. Não é? Vamos continuar. Vamos ler aqui, só para a gente não estender muito a questão. Olha só o verso 15 de Êxodo 32. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Verso 16. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Essas primeiras tábuas, Deus as deu a Moisés. As segundas, porque essas aqui eram as primeiras, Deus deu. As segundas tábuas, Moisés teve que fazê-las, para que Deus pudesse deixar os mandamentos. Mas essas aqui Deus deu. Olha só a originalidade dessa obra tão belíssima. Deus dando os mandamentos sagrados para Moisés, e o povo se prostituiu. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Faz para nós deuses. Esse dado é importante. Verso 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Moisés disse a ele: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. É o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, verso 19, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira de Moisés, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Olha só, Moisés vendo aquilo, ele ardeu-se em ira e jogou as tábuas da lei, como diz aqui, e elas se quebraram ao pé do monte. E, pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água
e deu de beber aos filhos de Israel. É interessante esse dado, né? Moisés, ele acabou com aquele bezerro, queimou, reduziu ele a pó, jogou o pó na água e deu para o povo beber. O que significa isso? Observe bem. Isso nos leva a entender o seguinte: Moisés dando para o povo do próprio mal deles, para que eles bebessem. E essa água que eles beberam, ela saiu nas fezes e nas urinas. Isso se tornou dejeto, ou seja, uma coisa inútil, para mostrar para eles que o que eles fizeram não passava de uma coisa que não valia nada, inútil. Interessante esse dado, né? Essa informação. Dando para o povo o próprio mal do povo. Bebam aí agora dessa água. Espalhou ali o pó do bezerro na água e deu a água para que o povo bebesse. Depois, verso 21, preste atenção. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Moisés perguntou para Arão: o que você fez, Arão? Não é? Pecado. Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Que Arão foi responsável também, principalmente ele cedeu. Olha só a desculpa, a resposta de Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, verso 22. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, esse povo é inclinado para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então, verso 24: eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o, deram, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Então, irmãos, olha só. Olha só. Foi um erro gravíssimo. Foi um erro gravíssimo. Isso foi uma coisa tão terrível, irmãos, que como nós vimos lá no verso 10, que foi lido aqui, pelo menos 2 vezes Deus quis destruir o povo de Israel e começar de Moisés, uma grande nação. Não é? E Israel, com esse comportamento todo pervertido, mesmo com esse comportamento, Moisés, nas 2 vezes que Deus quis destruir, pelo menos 2 vezes, né? Como está em Números aqui, Deus quis destruir o povo e fazer de Moisés uma grande nação. E Moisés, nas 2 vezes, intercedeu pelo povo ainda. Olha só, para que o Senhor não fizesse aquilo, né? Porque senão, o que os povos pensariam, né? Que o Senhor tirou o povo dele do Egito para matá-lo no deserto. E Deus ouviu a voz, a oração, a intercessão de Moisés. E não destruiu o povo, hein? Olha só como Deus se apiedou, teve misericórdia ainda. Mas olha só, verso 25, vamos continuar. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Olha que descrição. Arão havia deixado o povo à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Quantas pessoas, quantos líderes têm envergonhado a Deus? Ah, Saul fez isso. Usou essa desculpa. Ah, eu fiz porque o povo me pressionou, ou porque eu temia o povo. Não. Não tem essa. Se você está certo, quem tem que mudar é quem está errado. Essa é a realidade. Um líder, principalmente, porque aqui está na esfera da liderança.
Um líder, principalmente, ele não pode voltar atrás quando ele está certo. Se pessoas empirraçarem e disserem: nós vamos sair ou nós vamos para um outro lugar, o líder deve deixar. Por quê? Porque se o líder estiver no Senhor e ceder, vai acontecer uma coisa semelhante. Lógico, numa outra situação, numa outra condição, mas no mesmo sentido vai acontecer. Quem tem que mudar é quem está errado. Ou muda ou Deus vai castigar. Porque aqui, olha o que aconteceu. Então uma pessoa, isso serve também para o irmão da igreja. Você está pregando, falando para alguém e a pessoa não quer aceitar, você tem que virar para ela: olha, eu estou falando com amor para você, você pode não estar aceitando, mas se você não aceitar, eu vou respeitar. E creio que Deus também respeita a sua decisão, mas você um dia vai se deparar com o juízo do Senhor. Não tem como escapar disso. Você pode me rejeitar, você pode rejeitar Deus, mas um dia você vai encontrar-se com o Senhor, o Deus do juízo, e não vai escapar. Então essa é a questão. Não pode recuar, não pode retroceder. Olha só, verso 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial. Olha só o que Moisés fez. E disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram no povo naquele dia os 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. De que forma que o povo foi abençoado? Quando deu ouvidos a Moisés. Aqui diz que esses homens, todos os filhos de Levi, eles mataram os perversos. Quem é de Deus, venha para mim. Há momentos na vida que tem que haver um racha. Quem é de Deus, fica. Quem não é, procure o seu caminho. Tem que haver isso. Não se pode retroceder. Eu quero trabalhar, caminhando para encerrar a mensagem nesse sentido. Não se pode retroceder quando há razão, verdade. O que o diabo quer fazer? O diabo vai usar pessoas na obra de Deus para tentar constranger, pressionar líder, para o líder dizer sim para a corrupção, para a abominação, para aquilo que está transvestido de Deus, mas é do diabo. Mas Moisés, ele fez diferente. Quem é do Senhor, veio para mim. E foi dada a instrução. Aqueles homens mataram os perversos, não pouparam o filho nem o irmão. E por isso o Senhor nos abençoa. Então, de que forma Deus vai conceder a bênção? De que forma que Deus vai conceder a bênção? Quando o mal for tirado. Você vai ver toda a história bíblica. Deus abençoa quando o mal é tirado. Quando o povo perdeu, sofreu a derrota para o povo de Ai por conta do pecado de Acã, o povo só voltou às vitórias quando Acã foi morto, o mal foi tirado, ele e sua família. Tem que haver conserto. Se não consertar, Deus não vai abençoar, não adianta. Não é Deus que tem que se adaptar à pessoa,
é a pessoa que tem que se adaptar a Deus. Deus não vai se adaptar a ninguém. Ele é o Senhor. Com certeza Deus quer abençoar o povo, quer. Mas se o povo não se consertar, em vez de bênção, haverá maldição, castigo, derrota, fracasso. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas também têm feito assim. Pessoas que estão na igreja e que não se envolvem com Deus e vão se envolvendo com o mundo, daí a pouco está trazendo visão mundana para a igreja. Quantas pessoas têm feito isso? E quantos líderes espirituais têm aceitado isso? Diferentemente de Moisés. Moisés até intercedeu pelo povo, mas ele não foi covarde. Ele sabia que algo aconteceria. Teria que haver ali um racha, uma divisão, para que os que fossem de Deus se posicionassem. Os que não fossem seriam executados. Ah, pastor, mas hoje Deus não mata, não, acabou, isso é coisa do Antigo Testamento. Deus mata mais do que arma de guerra. Deus não é caracterizado pelo terrorismo. Mas se a pessoa brincar com Deus, fazer hora com a cara de Deus, Deus ele se torna 1000 vezes pior do que um terrorista, da pior espécie, humanamente falando. A Bíblia mostra isso. Deus é o Senhor e Ele não vai aceitar. Então, de que forma o povo foi abençoado? Quando o mal foi tirado. Eu acho lindo isso aqui. Pois Moisés dissera: consagrai-vos. Isso é consagração, tá? Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Vocês têm que tirar o mal. Vai ter que haver espada, vai ter que haver sangue, vai ter que haver morte. E se houver, Deus vai abençoar vocês. Para nós hoje a gente tem que matar, os outros não. Logicamente que não. Mas nós temos que, trazendo para os nossos dias essa mensagem, né? A nossa luta é espiritual, sim, mas nós temos que estar também temos que estar falando a verdade para as pessoas. Porque ainda que doa, mas ela vai durar. A verdade, se a pessoa recebê-la, ainda que doa, ainda que a pessoa sofra, ainda que ela a princípio rejeite, mas depois ela vai promover um fruto de justiça na vida da pessoa que recebeu. Então, está bem claro aqui para nós: Deus vai abençoar alguém que convive, que tem aliança com o mundo. Deus vai permitir o seu povo envolvido com quem tem aliança com o mundo e vai abençoar? Jamais. Então, de que forma Deus vai conceder a sua bênção? Quando nós lermos aqui na palavra um versículo como esse, eu vou ler de novo, que é muito forte. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu próximo, para que ele vos conceda hoje bênção. Quando você obedece a Deus, quando você combate as pessoas do mundo, você está se consagrando ao Senhor, você está fazendo a vontade do Senhor, você está dizendo não para o pecado, não para a promiscuidade, não para a prostituição, e sim para o Senhor, sim para aquilo que está na palavra do Senhor. Eu estou com o Senhor e não abro. Eu estou com o Senhor. Se vocês não quiserem ficar com Deus, eu vou ficar. E aí, vocês sigam o caminho de vocês. E vamos ver depois quem é que está com a razão. É desse jeito que Deus faz. A igreja está entendendo?
No dia seguinte, para encerrar agora, hein? Verso 30, Êxodo 32. Disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Se o Senhor não perdoa o povo, pode riscar o meu nome. Alguns dizem que esse livro é o livro da vida, outros que não, mas tem base. Com certeza, né? Se o Senhor não perdoa o povo, pode riscar meu nome. Deus se deixou levar por Moisés, com essa palavra de Moisés. Vamos ver o que Deus falou com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei no meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eita glória! Dessa vez não teve conversa. Todo aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu nome, ou do meu livro. Todo aquele que pecar contra mim, riscarei do meu livro. O seu nome do meu livro. Então, o nome da pessoa é escrito no livro, mas também pode ser riscado, tirado. Vai depender do comportamento da pessoa. Vai, pois, agora, e conduz o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo, porque fizeram o desejo que Arão ordenara. Meu Deus. Deus feriu. Então Deus, como foi falado aqui, Ele vai lidar conforme o que achar. A pessoa pode estar na presença de Deus, dependendo do comportamento dela, Deus pode tirá-la. Deus pode tirar a pessoa com morte, não é só tirar. Deus pode afastar primeiro e pode tirar até com morte. Isso aconteceu na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que aconteceu na igreja de Corinto? Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem e morrem. Porque vocês estão comportando de uma forma errada. Tem gente fraca, doente e morrendo por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vai depender da pessoa. Isso é Bíblia. Se a pessoa não crê nisso, já era. Tem pessoas que você pode pregar para ela, que ela não está nem aí. Vai ser uma vítima de Deus, mais cedo ou mais tarde. Certo? No sentido de, o castigo. Eu estou falando aqui. No sentido do dia do castigo, que eu estou falando. Vai ser uma vítima de Deus. Porque há castigo para quem rejeita. Então, meus irmãos, a mensagem desta noite foi essa: bezerro de ouro. Meu Deus! O altar do nosso coração só tem que ter espaço para o Deus da nossa salvação. Para outro não serve. Amém? Amém? Se coloque sobre os seus pés. Faça assim com as mãos em forma de receber. Faça assim com as mãos em forma de baixo. A todos os presentes e ausentes, Senhor, eu os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Espírito Santo. Dê a todos no final do domingo consolado e encorajado, consolado e encorajado. Meu Pai, para que cada um possa estar nesse consolo e no encorajamento do Divino Espírito Santo. Para que cada um, Pai, esteja nesse ano
Encerre a semana assim, comece a semana prática amanhã, na consolação, na força, no ânimo do Espírito Santo. A seu olho os abençoe. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas vão não vai embora sem dar paz.